Sim, senhor. Não, agora já estou bem. Dou a boa noite a toda a gente, a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas. Esta é a segunda sessão sobre os desafios atuais do pensamento social cristão. Um pedido que brotou da nossa dinâmica sinodal e da necessidade de ler os sinais dos tempos e os acontecimentos atuais à luz da doutrina social da Igreja. Atuais, precisamente, da atualidade, marcada pela guerra no seio da Europa, no Médio Oriente, na hesitação e na resistência dos caminhos de paz. Neste contexto fica a pergunta: haverá guerra justa? Acolhemos com alegria a presença nesta sessão de Dom Sérgio Diniz, aqui na sua missão de Bispo das Forças Armadas e de Segurança. Seja bem-vindo a esta capela que guarda a memória de uma vigília pela paz que despertou a consciência da resistência e abalou o regime da altura. Na sua encíclica 2020, Fratelli Tutti, o Papa Francisco escrevia: toda a guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra é um fracasso da política e da humanidade. Uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal. Não fiquemos em discussões teóricas, tomemos contacto com as feridas, toquemos a carne de quem paga os danos. Agradeço em nome de todos a disponibilidade do professor José Manuel Pureza, da professora doutora Raquel Vaz Pinto, que aceitaram participar neste encontro e tentar responder a esta desafiante e atual questão: haverá guerra justa? Agradeço ao professor Dr. José Fontes, da Casa, e com a sua competência em questões de direito e de segurança, quer nacional, quer internacional. É decano da Academia Militar e a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os presentes e permitam-me também um cumprimento especial ao Padre António Martins, o nosso querido capelão, agradecendo-lhe estas palavras iniciais que nos dirigiu e, no meu caso particular, agradecer-lhe também o convite que me fez para hoje aqui moderar este debate, ou melhor, esta conversa entre amigos sobre um tema que, infelizmente, é cada vez mais atual, que é o tema da guerra. Permitam-me também uma saudação especial ao que é também o meu bispo de noutra diocese, o Sr. Dom Sérgio Diniz, que há cerca de 2 meses foi ordenado bispo da Igreja Católica e que o nosso querido Papa Francisco, a quem o nosso Papa Francisco entregou a Diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Eu creio que a sua presença aqui atesta a importância que o Sr. Dom Sérgio dá também à colaboração que a sua Diocese seguramente também pede a outras comunidades cristãs, e seguramente a Capela do Rato tem um carisma muito próprio e certamente não lhe faltará com apoio. E, finalmente, um agradecimento muito especial e até afetuoso aos 2 nossos convidados, ao José Manuel Pureza e à Raquel, por prontamente terem aceitado o convite para virem ajudar-nos a refletir sobre esta questão da guerra num tempo tão incerto, um tempo de tanta desumanidade. O facto de nós conhecermos quer o professor José Manuel Pureza, quer a professora Raquel Vaz Pinto, não me desoneram de fazer aqui uma breve apresentação dos seus currículos, que é o que farei muito brevemente. A professora Raquel Vaz Pinto é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e é professora associada convidada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da mesma universidade, onde leciona as disciplinas de Estudos Asiáticos e História das Relações Internacionais.
Entre 2012 e 2016 foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política e de 2020 a 2022 foi consultora do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian. Atualmente é analista residente de Política Internacional da SIC Notícias e apraz-me registar que é uma católica que foi convertida já em vida adulta. O professor José Manuel Pureza é, como sabem, professor catedrático de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde se licenciou também em Direito. Em termos eclesiais é católico, foi da última geração da JUC, antes da fusão com a JEC, que deu origem em 80 ao Movimento Católico de Estudantes. Foi membro da Comissão Nacional de Justiça e Paz, creio que durante a presidência da professora Manuela Silva. Foram vários, o que atesta a importância do seu currículo, e é membro ativo da comunidade João 23 em Coimbra. Politicamente foi da União de Esquerda para a Democracia Socialista, nos tempos de estudante, foi apoiante em 1986 da candidatura à presidência da República da senhora engenheira Maria de Lourdes Pinta Silva, e mais tarde, como todos sabemos, foi fundador e dirigente do Bloco de Esquerda, e nessa qualidade... Fundador não foi. Não foi fundador, mas foi dirigente. É como se fosse. Tem o título de emérito. E nessa qualidade foi deputado à Assembleia da República e seu vice-presidente. Muito obrigado uma vez mais por terem aceitado o nosso convite. Esta nossa conversa decorre, como o nosso querido Padre António Martins nos disse aqui, num ciclo mais alargado que, em boa hora, a comunidade da Capela do Rato decidiu levar a cabo sobre pensamento social cristão e doutrina social da Igreja. E nesse momento em que refletimos sobre a organização deste ciclo, tivemos a ideia que seria certamente importante refletirmos aqui sobre esta questão que para mim é das questões mais importantes no século XXI, que é a questão da segurança. E, portanto, estes tempos incertos que vivemos, tempos de tanta desumanidade, levaram-me a revisitar uma síntese inspiradora da carta encíclica Pax in Terris do Papa João XXIII, e ele escreve algo que eu vou citar e que creio que é uma síntese realmente muito perfeita, que a paz entre os povos exige a verdade como fundamento, a justiça como norma, o amor como motor, a liberdade como clima. E neste diálogo que fomos tendo, o Padre António recordou-me que o Catecismo da Igreja Católica tem lá um capítulo dedicado precisamente à guerra justa e à legítima defesa. E esse capítulo chama-se Evitar a Guerra. Eu não vou lê-lo, mas gostava de sublinhar 3 ideias que me parecem muito importantes e que resultam desse capítulo. Primeira ideia: tudo devemos fazer para evitar a guerra, mas não se pode negar o direito à legítima defesa. Segunda grande ideia que resulta desse catecismo: a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados, porque nem tudo é lícito entre beligerantes, e temos de tratar com humanidade os náufragos, os prisioneiros de guerra, os feridos, os não combatentes. E, finalmente, uma questão que passou também pela Segunda Guerra Mundial: a obediência cega não desculpa os que a ela se submetem. E aí se diz: é-se moralmente obrigado a resistir às ordens para praticar um genocídio, destruir e exterminar povos, nações ou minorias étnicas, e que, se tal acontecer, é pecado mortal. Permitam-me finalmente referir que nestes últimos tempos creio que nos tem faltado muito a voz do nosso querido Papa Francisco, mas também creio que o seu magistério é eloquente no que à guerra e à barbárie diz respeito, e à sua defesa intransigente da vida humana, da paz e do bem comum da humanidade. E esta Capela do Rato tem esse compromisso que eu creio que é perene com a cultura e com a paz, como bem nos disse o nosso querido capelão, Padre Francisco. E por isso é que, por vezes, nas celebrações eucarísticas dominicais, o Padre António Martins podia ter sido, mas por isso é que nós aqui, muitas vezes nas celebrações dominicais, cantamos um poema da Sofia que diz muito a esta comunidade, que é uma espécie de uma prece, de uma oração pela paz, porque a paz não é só a ausência de guerra. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Professor José Manuel Pureza e professora Raquel Vaz Pinto, vivemos tempos incertos, guerra na Europa, na Ucrânia, conflitos na Palestina, no Sahel, conflitos em Cabo Delgado. A guerra é a única forma de resolvermos os nossos conflitos.
estas guerras são justas, tem a palavra. Muito boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite para voltar a vir à comunidade da Capela do Rato. E muito obrigado por me deixarem partilhar este momento com a Raquel Vaz Pinto, por quem tenho uma admiração e uma amizade de há muitos anos, mais vale a gente não dizer assim quantos, mas de facto uma coisa já antiga. E estimamos-nos muito, dentro das nossas diferenças e das nossas proximidades, temos essa característica. E partilhamos uma paixão que não vamos agora aqui dizer. Eu quero saudar-vos todos e a todas as pessoas que aqui estão. Deixem-me saudar de uma maneira muito especial uma pessoa que acabei de ver, que é o Dr. Vera Jardim, a quem mando um abraço. Dá muito tempo que não nos víamos e fico muito satisfeito de voltar a ver aqui. Eu queria só pôr, para início de conversa, 3 coisas rápidas, porque certamente o que interessa é que depois possamos conversar e trazer outros pontos de vista. E que procuram ir ao encontro da pergunta que foi colocada sobre, e da pergunta desta sessão, que é se realmente existe guerra justa ou não. Um autor que eu cito porque acho que tem uma reflexão boa no campo da fronteira entre o direito internacional e a ética na política internacional, um senhor chamado Anthony Burke, professor numa universidade australiana, escreveu o seguinte, que eu leio, uma pequena frase: os discursos morais são parte do arsenal dos guerreiros. Fazem parte das máquinas de guerra e não são areias nas suas engrenagens. Cito isto porque, e esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, a teoria da guerra justa, a doutrina da guerra justa, foi sempre ao longo do tempo marcada por uma profunda ambivalência. Ela desempenhou em simultâneo 2 funções. Uma função de limitação e uma função de legitimação. E eu acho que isso é importante sublinhar. Ou seja, a linguagem da guerra justa tem sido tanto uma linguagem de apologia das limitações da guerra, e já vamos falar delas, como tem sido também uma linguagem que tem permitido legitimar a feitura da guerra dentro de determinados parâmetros, mas, apesar de tudo, a feitura da guerra. É, portanto, um discurso de limitação e de justificação ao mesmo tempo. E, portanto, de alguma maneira, a expressão guerra justa vai, de alguma maneira, de mão dada com a expressão, que talvez até seja mais rigorosa, de guerra justificada, nesse sentido de legitimação moral mínima, digamos assim, e já foram citadas até passagens de textos importantes de reflexão sobre este ponto, em que isso eu acho que está muito marcado, simultaneamente, de mão dada e, portanto, de uma maneira contraditória, limites e legitimidade. Legitimidade, para não haver qualquer dúvida. E, portanto, eu creio que esta figura de que estamos aqui hoje a falar digamos, tem essa contradição patente no seu âmago, que é, por um lado, servir para condenar o uso abusivo, excessivo, arbitrário da guerra, mas, por outro lado, admitir a guerra fixando-lhe alguns parâmetros que, aliás, são dificilmente fiscalizáveis, havemos de convir. E, portanto, é um discurso moral, enfim, com uma ética, se quiserem até, num misto de deontológico e de consequencialista, mas, em bom rigor, na melhor das hipóteses, se eu posso assim pronunciar-me, fixa determinados parâmetros, mas a dificuldade de verificar objetivamente, ou de verificar o cumprimento objetivo e rigoroso desses parâmetros, é extraordinariamente difícil e, portanto, ficamos com uma margem de julgamento sempre muito ampla, e eu acho que isso é patente nas nossas discussões sobre, por exemplo, sobre justamente conflitos que já foram citados, ou, por exemplo, sobre, sei lá, guerras de autodeterminação, por exemplo, não é? Bom, portanto, eu creio que esse aspecto, digamos assim, da natureza deste discurso, da natureza desta teoria, precisa de ser colocado, preciso eu de o colocar aqui, logo a abrir, porque muitas vezes eu acho que nós fazemos uma apologia ou uma condenação liminar da doutrina da guerra justa, e quer a apologia absoluta, quer a condenação absoluta,
parece-me a mim que esquecem os dois lados que este discurso tem, não é? Que são simultâneos e, portanto, fazem disto um discurso contraditório. Segundo ponto que eu queria trazer. Durante muito tempo, durante séculos, digo bem, a doutrina da guerra justa apresentou-se, foi desenvolvida, foi aprofundada. Não vou sequer maçar-vos agora com as citações do Santo Agostinho e do São Tomás de Aquino, enfim, onde realmente reside a substância da fixação dos critérios e enfim, essas coisas todas. Mas não vou maçar-vos, depois se calhar vamos ter que passar por aí. Mas durante séculos a doutrina da guerra justa trouxe para o discurso sobre a guerra uma componente moral substantiva. Ou seja, a preocupação de autores como estes que eu acabei de citar, enfim, absolutamente fundadores de tudo isto, não é? De tudo isto e de muito mais. O Santo Agostinho, o São Tomás, não sei o quê. A sua elaboração foi ancorada e foi explicitação de critérios morais substantivos, muito fortes. E isso, em si mesmo, numa sociedade que, bem lá atrás na história, era uma sociedade com uma marca do religioso de nível absolutamente superior e dominador, isso bastava, não gosto muito da expressão, mas isso bastava para fazer da doutrina da guerra justa um critério de avaliação. Esse critério moral de avaliação, em si mesmo, bastava. Com os processos de secularização, com a modernidade, se quiserem, com a emergência de um sistema de Estados soberanos, portanto, enfim, lá para trás, nos séculos XVI, XVII, por aí, na Europa e depois por dinâmica histórica mais tarde, noutros contextos, o processo de secularização transformou isto. E, na verdade, esta moralidade substantiva, desculpem a expressão, não é nada rigorosa, acabou por ser transferida para outra coisa, que foi o direito internacional. Ou seja, na verdade, sobretudo ao longo do século XX, eu acho que a história do século XX, deste ponto de vista de avaliação da guerra, é muito a história de uma certa substituição, em grande medida de uma substituição, de um critério moral substantivo por um critério jurídico formal. E os passos que foram dados no século XX no plano do direito internacional foram, de alguma maneira, uma forma de juridificar, desculpem lá o palavrão, de juridificar muitos dos critérios que tinham feito parte da ancestralidade da doutrina da guerra justa. Dispensamos-nos agora de alguns detalhes, mas, de alguma maneira, a Carta das Nações Unidas, no seu todo, mas, acima de tudo, naquela parte, que é o capítulo 7º, que diz respeito à regulação do uso da força pelos Estados, é uma transposição para o plano do direito internacional de muito do que era o discurso da guerra justa. Por exemplo, em matéria de autoridade legítima ou, sobretudo, em matéria de restrição da guerra aceitável à situação de legítima defesa. Ou seja, na verdade, aquilo que é a perspectiva do Catecismo da Igreja Católica, que há bocadinho citou, bem antes do Catecismo, enfim, de ter consolidado essa versão atual das coisas, ou seja, confinar a guerra justa praticamente à guerra de legítima defesa, bem antes disso, em 1945, a Carta das Nações Unidas consagrou isso. Deixando, portanto, fora do uso legítimo da força outras expressões que não a legítima defesa. A não ser que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a não ser que se operasse um verdadeiro milagre, já que estamos na Capela do Rato, que se operasse um verdadeiro milagre e o Conselho de Segurança das Nações Unidas pudesse realmente funcionar, coisa que nunca aconteceu, por causa do veto, ora de um, ora do outro, e, portanto, isso nunca aconteceu. Mas realmente a Carta previa essa possibilidade. Como ela nunca se verificou, na verdade, a única forma de guerra aceite pela Carta das Nações Unidas é a guerra de legítima defesa.
com tudo o que isto envolve de grande maleabilidade no julgamento sobre até onde é que vai a legítima defesa. Muitos Estados têm empurrado o mais possível a fronteira da legítima defesa para fazer caber nela coisas que nem pensar, não estavam minimamente na cabeça dos autores da Carta em 1945. Por exemplo, a legítima defesa preventiva, não é? É uma coisa que é um bocadinho estranha, não é? A legítima defesa preventiva é uma coisa assim, um bocadinho estranha, e vai ao arrepio da Carta, do artigo 51 da Carta. Bom, mas isso, portanto, para dizer, aquilo que me parece mais importante é isto, é que a história deste discurso é também a história da sua assimilação por instrumentos que não são de natureza eminentemente moral, mas são de natureza eminentemente regulatória, formal, jurídica, direito internacional. E não querendo maçar-vos, só queria dar aqui um pequeno toque para dizer o seguinte. O desenvolvimento disso passou, sobretudo, sabemos-lo todos, mas enfim, não temos muitas vezes a terminologia para esta coisa, que é, isto passou sobretudo tem passado sobretudo por dois domínios. Não é? Vamos utilizar o latim como deve ser, e portanto, um primeiro domínio é aquilo a que se costuma chamar nestas artes o ius ad bellum, ou seja, o direito de fazer a guerra, não é? E portanto estabelecendo parâmetros limitativos da legitimidade para fazer a guerra. Portanto, o ius ad bellum foi sendo desenvolvido no direito internacional porque já vinha da doutrina da guerra justa em bom rigor e, portanto, limitação. E depois aquilo que se chama ius in bello, ou seja, o direito da guerra, ou seja, a maneira de fazer a guerra. Proibindo, por exemplo, armamentos que causam sofrimento supérfluo, ou proibindo tratamentos desumanos e degradantes para prisioneiros de guerra, ou para a população civil, ou obrigando à distinção entre combatentes e população civil. Por aí vamos. Ou respeitando equipamentos coletivos que são identificados como fora da guerra, hospitais, edifícios de identidade religiosa, de culto. Por aí vamos, não é? Bom, portanto, para dizer que houve este duplo desenvolvimento, tem havido este duplo desenvolvimento, estes dois corpos, digamos assim, de critérios que consubstanciam digamos, a assimilação de critérios ético-jurídicos no direito internacional que foi sendo desenvolvido. Há quem fale de uma terceira área onde isto, nos tempos mais recentes, tem merecido atenção, que é aquilo, voltando ao latim, ius post-bellum, ou seja, no fundo, fazer parte destes critérios uma paz que seja uma paz justa. E aqui a coisa, se já era difícil, fica ainda mais difícil, porque a margem de julgamento do que seja isso é sempre uma margem bastante, digamos, bastante ampla e, portanto, mas enfim, mas que é cada vez mais assumido no discurso público sobre isto, no discurso, enfim, sobre isto, como um critério, sim. Finalmente, o terceiro ponto que eu queria trazer, e que é este. A doutrina social da Igreja, tanto quanto eu consigo assimilar, tem vindo a incorporar uma erosão crescente da amplitude da guerra justa. E isto processa-se ao longo de todo o século XX e desta parte do século que já temos do XXI, não é? Ou seja, talvez a primeira expressão, enfim, há sempre uma pré-primeira que a gente nunca sabe, mas, enfim, talvez a primeira expressão disso tenha sido no pico da Primeira Guerra Mundial, portanto, em 1917, o Papa então era Bento XV, se não me falha a memória, e que justamente classificou a Primeira Guerra Mundial como, cito, um massacre inútil. E, portanto, com essa expressão, ele veiculou uma imagem, uma qualificação, na qual não cabiam realmente aqueles critérios, aquela tabela de critérios que tínhamos herdado do São Tomás de Aquino, com a necessidade, a proporcionalidade, a micro e a macro proporcionalidade, a autoridade legítima. Não. O Bento XV arrasou com a coisa e disse, não, é um massacre inútil, ponto. Certo que essa afirmação não foi assumida na sua plenitude
Mas, ao longo do tempo, e sobretudo na segunda metade do século XX, isso adensou-se. Esse julgamento de distância relativamente ao velho entendimento da Guerra Fria, esse distanciamento veio-se a adensar. Já foi citado aqui a Pacem in Terris de 63. É um texto absolutamente decisivo para esse ganhar de distância relativamente à doutrina à clássica versão da doutrina da guerra justa. E isto depois continua a desenvolver-se. João Paulo II tem diversas afirmações que vão claramente no sentido de romper com, digamos, aceitações mais ou menos macias da hipótese de guerra justa. João Paulo II, desse ponto de vista, foi um Papa com um traço de coragem no afrontamento, por exemplo, das posições norte-americanas em matéria de guerra preventiva, classificando-a como absolutamente inaceitável do ponto de vista moral, convém sublinhar isso. E chegamos a Francisco e é o que é. Já foi citado uma parte, eu já tinha dito a Raquel, já fiquei sem intervenção, porque o parágrafo que tinha para vos referir foi aquele que já foi citado, portanto já não vou citar mais, mas é justamente Francisco que dá esse passo, no sentido de dizer com toda a clareza, isso é um dos seus méritos, que, e estou a citá-lo mesmo, não há guerra justa. Não há. Guerras justas não há. Pronto, ponto. E, portanto, o espaço para esta questão fica muito limitado. Finalmente, uma última nota para dizer o seguinte. Porquê que isto é assim? Bom, por várias razões. Eu acho que é assim por razões morais, evidentemente, por evolução, digamos assim, da compreensão da ética aplicável a estas situações, mas também porque as situações mudaram muito. Isto é, a guerra mudou muito, sobretudo nas últimas décadas, isto é, se quisermos, nas últimas 3, 4, 5 décadas, digamos assim, mudou-se significativamente, porque mudou por razões tecnológicas, ou seja, hoje em dia, e cada vez mais, o armamento, digamos, utilizado em teatros de conflito, é um armamento de uma capacidade destruidora nunca vista. Portanto, herdamos não só a hipótese da destruição nuclear, como herdamos uma sofisticação da capacidade letal dos armamentos com as armas de destruição em massa, que são os tipos de armas de destruição em massa que são conhecidos, que na verdade faz com que aqueles critérios formais anteriormente aplicáveis, designadamente de distinção entre combatentes e não combatentes, ficam sem grande aplicabilidade, em bom rigor. Porque também, e este é o último ponto que eu quero citar, na verdade, a própria, como é que eu ia dizer, o próprio desenrolar da guerra, sobretudo guerras que não são bem internacionais nem são bem internas, são uma espécie de aquilo que uma autora britânica chamava as novas guerras, não é? Na verdade, são guerras em que os combatentes e a população civil são uma única entidade, em bom rigor, não se conseguem destrinçar, não é? E em que, portanto, essa capacidade de fixar critérios que era muito próprio de uma guerra antiga, que se travava em campos de batalha lá longe, onde, portanto, a vida das sociedades decorria aqui e ali era o teatro de guerra. Tudo isso deixa de ter sentido. A guerra aérea, a guerra nuclear, as armas de destruição em massa, a transformação da guerra que deixa de ser apenas travada entre exércitos nacionais e passa a envolver exércitos nacionais, milícias, comandos paramilitares, empresas privadas de segurança e por aí vai. Isso faz com que haja uma enorme dificuldade de aplicar uma grelha de leitura que foi pensada para outro tipo de situações. E, portanto, eu sou daqueles que acha que talvez, e digo eu aqui entre nós que ninguém nos ouve, desejavelmente, se deve seguir esta perspectiva que o Papa Francisco tem colocado, que é dizer implicitamente a teologia da guerra justa perdeu o chão. Perdeu o chão. O Francisco nunca disse isso, sou eu, ok? Mas palpita-me que é capaz de estar de acordo. Pronto. Raquel, o Zé Manuel Pereza terminou agora bem
E eu estava a pensar não apenas naquilo que o Papa Francisco diz, mas também em São Tomás Moros, que dizia, creio eu, que lhe era atribuído a ele a afirmação de que nenhuma guerra no passado, no presente e no futuro será justa. Foi, é ou será justa. Mas o Zé Manuel Pureza falou-nos agora aqui um bocadinho também da complexidade dos teatros de operações, das guerras híbridas, da dificuldade que nós nos dias de hoje temos em perceber se a ameaça é interna, se é externa, e muitas vezes há Estados autocráticos que levam Deus para o campo da batalha, não é? Há guerra justa ou não? Bem, antes de mais, boa noite. Dizer que é mesmo com muito gosto que eu estou aqui, nesta Capela do Rato, que tem de facto uma simbologia, uma tradição democrática que é absolutamente extraordinária. Em segundo lugar, agradecer o convite, agradecer ao Padre António, que poderia ter sido Francisco, agradecer ao moderador. Sim, exatamente. E a Argentina e gosta de futebol. Exatamente, lindo. Bom, vamos lá. E então, queria também agradecer ao José Fontes. Ele quando me falou e disse-me que era para estar com o Zé Manuel Pureza, eu não hesitei. Tivemos só que encontrar aqui uma data que fosse possível aos três. E queria também dizer que retribuir tudo aquilo que o Zé Manuel disse e agradecer e retribuir mesmo. Somos pessoas que, obviamente, pensamos diferente em muitas coisas e concordamos em discordar, mas conversar é sempre um prazer e, portanto, como se pôde ver por esta pequena introdução, o Zé Manuel queixava-se que o Zé já lhe tinha tirado o Papa Francisco, eu já me tirou não sei quantos assuntos que eu ia falar, portanto, em bom rigor, não sei, Zé, já me tramaste aqui um bocado. Depois, eu sei, eu também estou a brincar. E depois também há muito poucas situações nesta vida em que eu fico à esquerda do Zé Manuel Pureza, certo? Portanto, também há esse ponto. É verdade. Ora, então, eu mais do que estes aspectos que foram tão bem explicados aqui pelo meu colega, ou seja, esta relação difícil, tensa, que historicamente também foi evoluindo, porque a própria guerra, os próprios atores também foram evoluindo, e tentando, de certa forma, responder à pergunta, ao grande desafio que o José também me lança, era tentar fazer-vos, ou fazer convosco, uma fotografia daquilo que está a acontecer no mundo. E essa fotografia, na minha perspectiva, não pode ser feita com base no deve ser, ou aquilo que eu gostaria, ou aquilo que poderia ser, de facto, um mundo muito melhor. Se eu pudesse, nunca teríamos descoberto o segredo de como é que se faz uma arma nuclear. Infelizmente, ela está cá, faz parte, e é um problema, de facto, extremamente sério. Em termos do internacional, nós estamos de forma muito clara numa transição. Há um mundo que está a acabar, há uma forma, em termos internacionais, há um equilíbrio de poder que está genuinamente a acabar, mas também, como qualquer zona, como qualquer época de transição, nós não sabemos de todo como é que essa época vai terminar. Há quem fale numa espécie de bipolaridade entre os Estados Unidos e a China, há quem aponte um conjunto de cenários e de realidades. A resposta intelectualmente honesta é não sabemos. Em segundo lugar, a época que vivemos, e vivemo-la de forma mais intensa também, porque temos comunicação social livre, porque temos redes sociais, porque temos um conjunto de aspectos que muitas vezes aceleram, bem ou mal, eu não estou a fazer aqui um juízo de valor, mas que aceleram e que trazem todo esse internacional para dentro das nossas casas e anda connosco. Em terceiro lugar, a fase que nós estamos a viver é uma fase que nós, em relação à qual, e sobretudo nós europeus, sentimos uma enorme ansiedade, sentimos-nos mais vulneráveis em muitos aspectos. O início da invasão em maior escala da Ucrânia em 2022 trouxe-nos, por exemplo, voltámos a discutir questões que nós honestamente já não discutíamos há muito tempo, como os cereais, os fertilizantes, como é que vai ser o preço da farinha para o pão
e por aí fora, e outras coisas também mais óbvias, como energia, como um conjunto de aspectos. Nós vivemos, de facto, num mundo em transição. E esse mundo em transição é um mundo que, mais do que ser confuso, é difuso. Ou seja, eu tenho muita dificuldade em colocar a autoridade, em perceber a legitimidade que o Zé falava e, sobretudo, porque temos, e esse é um fator inegável, temos uma guerra na Europa. E nós, desculpem de forma direta de o dizer, por boas razões, já não estávamos habituados. Esse aspecto, o trazer dessa vulnerabilidade, fez-nos também repensar um conjunto de dimensões das nossas vidas. A pandemia também trouxe um repensar daquilo que é um setor estratégico ou de como não é de todo boa ideia, já diz a estratégia, pôr os ovos todos no mesmo cesto, ou seja, depender de forma excessiva de um determinado país, seja ele qual for. E depois também há esta extraordinária multiplicidade de dimensões. O Zé já falou na questão das armas. Nós hoje temos armas nucleares táticas, armas nucleares estratégicas, temos armas químicas, temos um conjunto de drones, temos um conjunto de satélites e discutimos cada dia há algo de novo. A tecnologia na esfera militar é hoje em dia toda uma discussão que muitas vezes temos esta sensação quase que nos ultrapassa. Quando falamos de inteligência artificial, quando falamos dos semicondutores, sei lá, um conjunto de aspectos que nós agora voltamos a ter em toda esta nossa conversa. Em segundo lugar, há outro aspecto que torna estes conflitos ainda mais difíceis, que o Zé também já aludiu, que é a privatização da guerra. Ou seja, uma coisa é um Estado fazer a guerra ou responder em legítima defesa a uma invasão, outra coisa é existir uma empresa cuja propriedade de um sistema, como se chama, de uma constelação de satélites, pode ou não determinar a conduta de uma guerra. E, portanto, esse também é aqui outro ponto. Outro lado também muito relevante é a própria informação. É óbvio que ao longo da nossa história sempre existiu propaganda, sempre existiu informação, desinformação, contra-informação e mais umas informações. Hoje em dia o que é diferente é a escala, a rapidez, a mobilização que a tecnologia permite. E, portanto, com tudo isto, com esta fotografia, nós, europeus, estamos aqui numa fase extraordinariamente difícil. Essa fase difícil é uma fase em que temos hoje em dia, e isso é claro para mim, uma relação mais difícil com os Estados Unidos. Eu não compro a ideia de que é esta administração novamente, não. Eu acho que há mesmo uma alteração muito mais profunda na sociedade dos Estados Unidos, em particular aquela que vota mais republicana, mas não só. E esse realinhamento interno dos Estados Unidos traz, obviamente, consequências sérias a nível internacional, porque é superpotência. Uns gostam mais, outros gostam menos, mas é a superpotência. Por outro lado, temos também um país em ascensão, do ponto de vista internacional. Se há expressão que a mim me tira logo imediatamente o sério, é quando me dizem que a China é um país emergente, eu começo logo a ferver. A China regressa àquilo que é o centro a nível internacional, e estamos a falar apenas do país que é a ditadura mais sofisticada a nível internacional. É uma ditadura para a qual a tecnologia é uma ferramenta extraordinária de controle da sua própria população, e essa ferramenta de controle é cada vez mais exportada, ou seja, além fronteiras. Eu sobre isto não tenho qualquer dúvida absolutamente nenhuma.
E no meio de tudo isto temos uma Rússia, como agora se diz em relação a tudo, disruptiva, que é assim uma palavra que nós usamos hoje em dia, quase que apetece dizer o amaciador da roupa disruptivo e mais não sei o quê, mas é esta sensação que nós temos, de facto, que há um conjunto de dados, de coisas adquiridas que nós achávamos que eram óbvias, gostávamos mais ou menos, que hoje em dia não são de todo óbvias. Os Estados Unidos têm um traço cada vez mais revisionista a nível internacional e foram, em bom rigor, muito responsáveis pelo esboroar deste direito internacional que o Zé falava. A invasão do Iraque não tem qualquer tipo de defesa do ponto de vista concreto e prático em 2003. Hoje olhamos para ela e vemos de facto o alcance daquilo que foi feito em 2003. Mas há de facto aqui esta tensão enorme. E depois temos um conjunto de atores, e este era o último ponto, assim sereno e calmo e super esperançoso que eu queria trazer, que é para mim evidente, quando eu olho para as guerras híbridas, quando olhamos para, por exemplo, o que acontece no Médio Oriente e, em particular, aos palestinianos que tentam regressar a casa na faixa de Gaza. Por outro lado, também, aquilo que acontece em muitas guerras esquecidas. Nós deixámos de falar da limpeza étnica que os Rohingya sofreram em Myanmar. Deixámos de falar do Sudão do Sul. Deixámos de falar na brutalidade de uma guerra no Congo que dura há décadas. Nós deixámos de falar destes conflitos e passamos a ter uma espécie de guerras. A guerra regressa e tem regressado, pelo menos à nossa consciência, com muito mais força. Neste sentido, há para mim uma dimensão de tudo o que está a acontecer em que para mim é óbvio a relação entre o interno e o externo, que é esta. Há um realinhamento, há um reforço de movimentos, partidos e liberais a nível internacional. Porquê é que isto é importante? É importante porque nós estamos a falar de movimentos, de partidos, alguns deles, hoje em dia, por exemplo, um deles com assento no nosso Parlamento, que entendem e que olham para a democracia liberal como algo que deve ser cortado, como algo que deve ser esvaziado. Eu acho que essa é a palavra mais correta. E há uma cada vez maior articulação entre estes movimentos. Quando Trump fala de Orbán, quando Orbán fala de outros, quando nós assistimos ao que assistimos agora durante esta semana na Turquia, quando o principal, ele ainda nem sequer é rival, mas é hoje em dia o político mais popular na Turquia, o presidente da Câmara de Istambul, é acusado de 2 crimes absolutamente ridículos, mas lá está, foi aquilo que o Putin fez ao Navalny. É dizer, olhem, vai ser condenado por um crime que não interessa nada, porque ele até pode ter sido condenado por roubar batatas fritas nas prateleiras do supermercado. O que interessa é ser condenado, porque a partir do momento em que é condenado, há um impedimento formal, não se pode candidatar a Presidente da República. É isso que está a acontecer na Turquia neste momento. E, portanto, há um realinhamento a nível internacional e as nossas democracias liberais são, de facto, hoje em dia, eu ando mesmo muito preocupada com a saúde das nossas democracias liberais. E, enquanto mulher, mais ainda. Estas democracias, estes movimentos iliberais, têm muitas vezes em comum um entendimento de que as mulheres ou são de segunda classe ou não são verdadeiramente iguais aos homens. E como podem imaginar, e como diria um célebre basquetebolista, I took it personally. Ou seja, há de facto esta relação. E nós, democracias liberais, estamos a ser objeto destas imensas ameaças, internas e externas. E aqui uso mesmo a palavra ameaça na sua plenitude. Em suma, para mim, e ao contrário, não sei,
Ao contrário daquilo que o Zé estava a dizer, para mim há guerras justas. E se quiserem um exemplo daquilo que para mim é uma guerra justa, é a resistência ucraniana face à Rússia de Vladimir Putin. É para mim um caso óbvio no sentido das relações internacionais, não tanto neste caminho que o Papa Francisco estava a apontar, e eu aí até de certa forma concordo com o Zé que talvez seja esse o ponto de chegada. Mas há guerras justas, não há maior injustiça do que não olhar para uma guerra russa que tem o objetivo explícito de conquistar território, de alterar as fronteiras de um país. Para mim, se isso não é uma definição do que é uma guerra justa no sentido dessa autodefesa, dessa legítima defesa, eu muito honestamente não sei o que é uma crise. Talvez vamos todos passar a usar a expressão que a China utiliza para designar esta guerra, que é dizer que é a crise da Ucrânia. A China nunca diz que há uma guerra na Ucrânia. Ora bolas, se isto é uma crise, eu temo em pensar o que é que pode ser de facto uma guerra e uma guerra com esta violência e estas dimensões muito grandes. Se por um lado, e isto é uma espécie de um testemunho ao nosso século XX, nós hoje, e se basta olharmos para os estatutos do Tribunal Penal Internacional e ver o que está elencado, a cadeia absoluta de horrores que está elencada no que é o crime de genocídio, mas sobretudo nos crimes contra a humanidade, nós percebemos, por um lado, que é o reconhecimento infeliz de muitas coisas que acontecem e que acabam por ser aqui elencadas, mas ao mesmo tempo, fruto desta fase de transição, que torna o Conselho de Segurança igualmente ingovernável do ponto de vista do consenso. Eu, honestamente, tenho uma visão, se quiserem, olhem, não é muito próprio, estamos na Igreja e temos de ter esperança, mas muito cética, se não mesmo pessimista, ao que aí vem e ao que vamos poder esperar. Muito obrigado, ainda bem que discordaram um bocadinho, porque isso também é importante. Tenho um feeling que vamos discordar. Eu ia abrir agora o tempo ao debate e às perguntas que podemos ter aqui. Eu assinalava um aspecto que me parece importante, é que realmente a segurança é o tema do século XXI. E relacionado com a segurança temos muitas vezes uns ataques à democracia e aos regimes liberais, e para mim os mais perigosos não são aqueles ataques diretos, são aqueles que são mais velados e mais subtis. E isso dificulta mais também o trabalho de quem quer fazer uma doutrina, digamos, em defesa da democracia, dos Estados democráticos e dos nossos direitos fundamentais. E eu creio que muitos destes movimentos e liberais e estes partidos, e não deixa de ser irónico, no ano em que comemoramos 50 anos do 25 de Abril, 50 são os deputados que tiveram assento na Assembleia da República de um partido que nos deixa alguma perplexidade, mas dizia que toda esta temática da segurança tem sido muito aproveitada também por esses partidos para conquistar algum eleitorado e, portanto, isso deve nos merecer alguma reserva. Assim como também a própria instrumentalização da religião. De uma certa forma, em certos setores, quando eu vejo uma fotografia, nem vos vou dizer o que é que eu disse, acho que nem no meu estádio eu disse aquelas palavras. Quando eu vejo uma fotografia do líder desse partido com o Matteo Salvini a rezar em Fátima, eu, enquanto católica, vou dizer, se vou ser suave, saltou-me a tampa. Esta instrumentalização da religião, de forma pública, de forma... A mim, pessoalmente, incomoda-me muito, da mesma forma que o Zé há pouco disse que, e bem, eu converti-me ao catolicismo em adulta e fiz todo esse meu percurso com o grande, extraordinário Padre António Vaz Pinto, que já cá não está, e foi um processo, olhem, divertido, entusiasmado. Ele a primeira vez, a nossa primeira reunião de trabalho, e ele diz-me assim, Raquel, ele tratava-me por Raquelinha, a coisa mais importante agora é ler tudo.
E depois traz as suas dúvidas e começamos por aí. Eu disse, muito bem, Padre António. E eu pensei, está a lidar com uma académica, isto vai ser já. Li tudo sistematicamente e, na nossa primeira reunião, levei a Bíblia que ele me tinha oferecido. Então vamos lá. E eu tiro da sacola a minha Bíblia, que era post-its por todo lado, canetas, cores. O ar do Padre António, eu acho que, enfim, foi extraordinário. Porque ele podia ter olhado para mim suspirado, tipo, que horror, vou ser atrocidade já na primeira volta, mas não. Respirou e disse, muito bem, vamos a isto. E foram debates e debates e debates e debates e uma pertença muito consciente do que é ser católico, que é, em primeiro lugar, uma profunda exigência connosco, e não tanto com os outros, mas connosco. Ser católico é mesmo muito exigente. E, portanto, só para fechar aqui um bocadinho este ponto, daquilo que me incomoda, que é a utilização a instrumentalização pública da religião, como se houvessem uns puros, uns certos e os outros não. Por exemplo, de outra pessoa que se converteu ao catolicismo em adulta, o atual vice-presidente dos Estados Unidos, que foi desencantar mal, como é evidente, um conceito de Santo Agostinho, Ordo Amoris, para justificar o tratamento desumano dos imigrantes, ilegais ou não, seres humanos, e depois levou aquela cartinha maravilhosa do Papa Francisco aos bispos dos Estados Unidos, e eu naquele momento tive mesmo muito orgulho no meu Papa, tenho que vos dizer. Portanto, esse também é outro aspecto que eu acho que nós temos que estar muito atentos a esta alegada moralização e a utilização da religião que a mim, enquanto católica, me incomoda muito. Pronto, já desabafei. Se há perguntas. Padre Peter. Muito obrigado pelas estas intervenções tão estimulantes. Como sabem, passei uns tempos em Macau e isso leva-me a olhar o mundo um bocadinho de uma forma diferente. Quando olhamos o mundo com o Pacífico no centro, percebemos que os Estados Unidos é vizinho da Rússia e que os Estados Unidos e a Rússia entalam a China. E percebemos que controlar o Canadá, a Groenlândia e o Panamá reduz a capacidade da China sair e chegar aqui ao Atlântico, ao Brasil, à Angola, que são tão importantes. Portanto, há uma lógica no Trump que está para lá do seu discurso. Ele é um excelente ocupante da comunicação social. Está todos os dias na comunicação social e sabe lá estar. A questão que eu me interrogo é o que é que se passa com a não-violência? O Gandhi deu-nos umas luzes, vimos depois com Luther King, vimos o Mandela. O Papa Francisco parece apontar nessa direção, mas que eficácia é que isso tem nesta grande, neste choque de blocos, não é? Num mundo polarizado entre três grandes, no fundo. Pois, eu acho que a rede de consciências é mais eficaz do que nós percebemos pela comunicação social. Não é por acaso que a Igreja Católica cresce em África, porque a rede das missões, das pessoas que lá estão, perto da população, a rede dos serviços das Nações Unidas
em Gaza, nos outros locais, a resistência moral é qualquer coisa que eu não domino, mas percebo que é uma das áreas que têm que ser trabalhadas. Eu respondo já? Cumprimentando o Peter, eu queria dizer que sim, parece claro que a visão, o discurso de Francisco a respeito da guerra é uma apologia da superioridade de formas não violentas de atuação sobre a utilização da força que Francisco tem vindo a teorizar, enfim, sobre a qual tem vindo a refletir e a fazer discurso, e que qualifica sempre de uma forma profundamente reprovadora, como sendo, digamos, um recurso que tem uma aparência de eficácia, mas que no prazo, até no curto prazo, se revela de grande perfídia e de grande erro moral e em termos de eficácia. Nós, escuso dizer aquilo que é óbvio, nós vivemos em sociedades, deste lado do mundo, em que a expressão não-violência tem um cunho moral, em termos de opinião pública generalizada, um cunho bastante negativo. No sentido em que, para a generalidade das pessoas, não-violência significa capitulação, significa resignação, significa passividade, significa conformismo, cobardia e coisas dessa natureza. E as experiências que tu, Peter, citaste e outras que são conhecidas mostram que, bem pelo contrário, a não-violência de contestação da injustiça, da contestação do domínio colonial, etc., foi conduzida por Gandhi, ou conduzida por Mandela, ou por tantas pessoas, pela Rigoberta Menchú, enfim, por tantas pessoas que nós não conhecemos sequer, foi de uma coragem física e moral de altíssimo calibre. Mas é assim, vivemos nesse tipo de sociedade. Essa confusão entre não-violência e capitulação, cobardia, passa a expressão, é a morte do artista. E está tudo por fazer do ponto de vista de uma compreensão do que seja a não-violência, dos seus instrumentos, da resistência civil, que importa sublinhar. E eu queria dar 2 exemplos de como a questão da eficácia de meios não violentos de contestação e de mobilização social, de como essa eficácia pode ser grande. O primeiro é um bocadinho paradoxal, que é justamente a Agência das Nações Unidas para os Refugiados nos Territórios Palestinianos Ocupados, a UNRWA, assim em termos de acrónimo, não é? Por alguma razão, digo eu que não sou propriamente cínico, com C de cão, não é com S. Não, por causa do cínico do S és tu. Então, mas, na verdade, por alguma razão, a UNRWA foi um alvo prioritário a abater no contexto do genocídio em Gaza. Justamente porque ela é, mas cada vez mais limitadamente, um dos únicos suportes de condições de decência da vida daquelas populações. E o que faz é o humanitário mais tradicional. É a comida, é o socorro, é o medicamento, é o alojamento precário. É isso. Portanto, eu creio que em contextos como aquele, isso é uma forma de resistência ao arbítrio e à brutalidade que é eficaz. Porque as populações sentem isso como o seu refúgio. O outro exemplo que eu queria dar é
Vou dizer assim porque acho que deve ser dito assim. É a quebra maciça de volume de negócios da Tesla, que eu acho que é extraordinário. É extraordinário. Quer dizer, na verdade, a Tesla, propriedade de um senhor muito simpático, que é muito vosso amigo, chamado Elon Musk, a Tesla levou um chapadão do tamanho do mundo por causa de ter como CEO, creio que é, CEO, se não é CEO, o dono daquilo tudo, chamado Elon Musk. E, na verdade, a quebra brutal de compras de automóveis Tesla, não sei se de outros equipamentos, mas de automóveis sim, na Europa, eu olho para isso e vejo nisso uma expressão de resistência a uma agressão que vem, digamos, sobretudo para os cidadãos americanos, mas por tabela para as Nações Unidas, por exemplo. Musk já disse que os Estados Unidos devem sair das Nações Unidas, ponto. Não é? Portanto, e esse tipo de comportamento... Agora, esse tipo de comportamento funcionou naquele caso porque há uma onda emotiva grande. Há uma mobilização emocional grande. Isso acontece uma vez de vez em quando. Havemos de convir. Não é? A sociedade portuguesa mobilizou-se maciçamente para a autodeterminação de Timor e tantas autodeterminações que estão aqui mesmo à beira e nós não nos mobilizamos. Portanto, há fatores circunstanciais que ajudam a que assim seja. Mas isso acontece. E, portanto, a eficácia pode ser grande. Não é por acaso... Desculpem, estes exemplos não são bons, mas são aqueles que me ocorrem. Quer dizer, não é por acaso que vimos há dias, não é? Aquele espetáculo absolutamente extraordinário que foi os Jardins da Casa Branca transformarem-se num stand de automóveis. Não é? Com um carro vermelho, uma espada, uma coisa, um bólide, no meu tempo chamava-se bólide, um bólide vermelho, que o Trump diz, eu vou comprar este automóvel, que era para fazer publicidade aos carros do outro. Pensar que não achas admissível que a faixa de graça possa ser um resort de luxo. Quer dizer, eu nem sequer vou falar sobre isso. Tenho pudor. Aí é uma questão de pudor e, portanto, prefiro não falar sobre isso. Mas pronto, enfim, já perceberam qual é o meu ponto e, portanto, quero justamente dizer que, por vezes, mobilizações sociais de natureza não violenta podem ter uma eficácia grande de desarmadilhar situações que, de outra maneira, poderiam levar a conflitos de outra natureza. Posso? Desculpa. Olha. Então, fez aqui. Hã? Não, mas isto funciona, certo? Sim. Não, caiu a bolinha. Olhem, eu percebo os exemplos, percebo o ponto. No caso, então, da Tesla, tudo começa na Alemanha, quando ele faz aquela citação, que horror, aquela saudação nazi, ponto final, não há nem ali. E depois, com tudo aquilo que aconteceu na Conferência de Munique, quando o vice-presidente dos Estados Unidos fez aquele discurso, que também não vos vou dizer o que é que eu disse enquanto ouvia aquilo, e que depois só se reuniu com uma pessoa, um líder político na Alemanha, que é justamente a líder daqui, e aqui podemos dizer mesmo extrema-direita, ou direita neonazi, não é apenas direita radical, a extrema-direita. E, portanto, esses exemplos são bons exemplos. Mas a nível, e se eu percebi bem também um bocadinho a pergunta do próprio padre Peter, é verdade que é chocante quando olhamos para aquilo que, por exemplo, esta administração dos Estados Unidos tem feito e dito sobre o Canadá. É impressionante. Canadá. Nós agora até estamos mais atentos ao federalismo do Canadá e já sabemos umas coisas e tal, mas quer dizer, ao Canadá, não é? De tal maneira que inverteu uma corrida eleitoral que estava condenada a ir para um partido que afinal agora tem lá, aliás, um senhor que eu admiro imenso, o Mark Carney, por várias razões. O ponto é, para mim, o mapa mental de Donald Trump, ou seja, a forma como ele entende o mundo, é um mapa mental pré-1945. É um mapa mental do final do século XIX e início do século XX, quando ele, na tomada de posse, por exemplo, dá o exemplo
do McKinley e outros presidentes dessa viragem do século, ou seja, obviamente por causa da questão dos direitos aduaneiros, a que nós hoje em dia cada vez mais dizemos apenas como tarifas e toca andar, mas também por esta questão da expansão territorial e da conquista territorial e a lei do mais forte, a nível de ponto. Portanto, para mim, esse é um aspecto que me parece aliado a esta dimensão transacional. Eu não sei, sinceramente, se concordo muito com a expressão que o Padre Peter utilizou da China entalada entre a Rússia e os Estados Unidos. A China também se tem entalado em muitos conflitos e em muitas dimensões na região, e a principal razão pela qual, ao contrário da Europa, os Estados Unidos estão extremamente empenhados nesta região a que chamam o Indo-Pacífico, é porque muitos desses países, entre a China e os Estados Unidos, não hesitam. A começar desde logo por um que tem uma história muito própria com os Estados Unidos, que é o Vietnã. Portanto, fora os conflitos territoriais com a Índia, fora todas aquelas ilhas e ilhéus que na maré cheia surgem no mar do sul da China e por aí fora. Portanto, eu sei que não é isso, mas eu não tenho de todo uma visão benévola ou benigna da China, ponto final. E isso é um drama, porque nós, europeus, estamos numa fase de transição em que vamos acabar por ter o pior dos dois mundos. Por outro lado, também me parece que a China faz o mesmo em relação aos Estados Unidos, só não faz mais porque não pode. Ou seja, muitos setores estratégicos estão totalmente fechados na China à concorrência estrangeira. Não há reciprocidade e, no entanto, a China investe em setores estrangeiros na Europa e, portanto, esse princípio da reciprocidade, a China foi o país que melhor aproveitou a globalização a seu favor. E tem aquilo a que se chama genericamente um capitalismo de Estado, cada vez mais em que o Estado é reforçado. Xi Jinping reforçou mais, passando o pleonasmo, esse papel do Estado na economia chinesa. Eu gosto mais, há muitas formas de descrever, eu acho que talvez a forma melhor de descrever é de um jornalista australiano, o Richard McGregor, que chamou a isto o leninismo de mercado. Eu acho que é namuros. Portanto, a minha visão é bastante mais cética. Se, por um lado, estes momentos de resistência, de desobediência civil, eu sou uma admiradora absolutamente incondicional, seja de Gandhi, seja de Martin Luther King, cujos discursos deviam ser dados nas aulas de educação cívica, seja daquela que é, para mim, talvez a maior figura do século XX, que é Nelson Mandela. Mas estamos a falar de lideranças e de figuras de facto muito especiais, tão especiais e tão extraordinárias, a que conseguiram trazer essa dimensão da não vingança, da não violência. Nos dias de hoje, olhando para o mundo e tendo em conta a agressividade, a assertividade de alguns destas grandes potências ou países a nível internacional, eu lamento, mas não chega, não é suficiente. E, portanto, nós temos que repensar de forma séria, como estamos a fazer, também para não cair no outro exagero, de reequilibrar aquilo que tem sido um pilar esquecido da nossa soberania, que é o pilar da defesa. Discordei muito? Pronto. A doutora, a professora Raquel, falou várias vezes em resistência, falou várias vezes em resistência, e é uma palavra que pronto, nas últimas semanas eu tenho refletido muito e meditado muito sobre isso, a nível coletivo e a nível pessoal, o que é resistência e qual é a resistência que nos é pedida neste momento. E há uma realidade que me está a aterrar, é que, pronto, a prudência diz que a soberania da defesa é fundamental, é preciso pensar nela. Não ponho isso em causa. Mas há um entusiasmo bélico que toda a gente agora sabe
os números, os milhares de milhões, Ursula von der Leyen, ela exulta a falar nos seus milhões. Há um entusiasmo. A França lançou uma subscrição pública que apela, curiosamente, tanto para o patriotismo como para a rentabilidade. Claro. Pois, Claro. porque é muito rentável. Bom, portanto, não podemos ser ingênuos nem para um lado nem para o outro. E eu não sei até que ponto a resistência não passa também pela resistência e esse entusiasmo pela guerra. Porque a guerra é euforizante. Eu lembro-me que no Covid o presidente francês falava na guerra. Era uma guerra ao vírus, para entusiasmo, para mobilizar a população. A guerra tem qualquer coisa de inebriante e eu não sei se a resistência não passa também por denunciar essa euforia que, no fundo, desvia o olhar de outros problemas que também têm que ser abordados e que também são muito urgentes. E, portanto, eu queria, chamar a atenção para isto. Não sei se é uma pergunta, se é... Teresa, posso? Se calhar fazíamos agora... Não, é que o José vai... Mais uma pergunta e por depois mim, o Padre tudo bem. António. Fazendo eco da intervenção da Teresa e também apanhando ali a não violência do Padre Peter, tenho andado aqui a tentar elaborar um dilema. A guerra é inebriante e há um grito na Europa em defesa da democracia e da civilização que nos estrutura, direitos humanos, de liberdades, de Estado social. Talvez seja inevitável o grito às armas ou, no mínimo, reorganizar a defesa. É inevitável isto? Junto a isto e em contraditório de consciência, os fundadores da Europa acreditaram num projeto de paz. Nós estaremos, com o grito às armas, a trair os fundadores? Depois, onde está o grito pela paz das bem-aventuranças evangélicas a apelar à resistência católica, ou, por outras palavras, o sincero e convicto pacifismo católico? Isso fica muito, Não, Zé. três e depois fazemos, se pode ser. E depois temos 15. Muito obrigado, muito boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a comunidade da Capela do Rato por esta iniciativa, o José Manuel e a Raquel, por partilharem connosco as vossas reflexões. Também queria contribuir com as minhas. Este tema da guerra ou da guerra justa é um tema que me diz muito como cidadão, como católico, como pessoa empenhada na política. Eu era vice-presidente do Parlamento Europeu quando o Putin invadiu a Ucrânia. E, a partir daí, a questão coloca-se de uma forma muito concreta. Que fazer? Que fazer em socorro da Ucrânia? Como é que a Europa deve responder a esse desafio? E é suposto que a doutrina social da Igreja inspire os católicos no modo como gerem estes desafios concretos na sua vida. Eu creio que o debate sobre a guerra justa tornou-se um pouco equívoco, porque, como o José Manuel disse, é um debate que tem séculos e podemos imaginar que o conceito de guerra justa evoluiu muito ao longo desses séculos. Ao longo do século XIX, confundia-se com aquela ideia de instrumento de política, desde que fosse para realizar objetivos políticos justos ou meritórios. Tudo isso deu naquela guerra estéril entre imperialismos que devastou a Europa na Primeira Guerra Mundial. E, em bom rigor, eu diria até que a Carta das Nações Unidas
faz uma revisão em baixa do conceito de guerra justa. Não se limitou apenas a traduzir em lei a ideia de guerra, faz uma revisão em baixa, ao restringir a legitimidade do uso da força à situação muito específica da legítima defesa. Legítima defesa, aliás, perante ataque armado, não perante uma qualquer agressão, sem mencionar nenhuma alusão à legítima defesa preventiva, dizendo apenas que, de facto, essa legítima defesa podia ser individual ou coletiva. Ora, a bem dizer, a doutrina social da Igreja, que já tinha desautorizado a ideia de guerra justa como instrumento de política, vem afirmar até que a guerra nem é um instrumento adequado para responder à violação de direitos. Mas diz, preto no branco, que a legítima defesa é justa. Desde que ela cumpra os princípios da necessidade e da proporcionalidade. E é muito cética em relação à possibilidade da legítima defesa preventiva. Muito cética mesmo. Esse é o ensinamento da doutrina social da Igreja, se podemos dizer assim, e tem depois uma consequência. Bom, se a legítima defesa é lícita, à luz da doutrina social da Igreja, então é lícito que os Estados se preparem para defender em caso de agressão. O que levanta a questão da corrida aos armamentos e daquilo que a doutrina social da Igreja chama o princípio da suficiência. Isto é legítimo que um Estado ou vários Estados reúnam os meios suficientes para a sua defesa, mas aquele entusiasmo pela corrida ao armamento, esse não corresponde ao espírito da doutrina social da Igreja. Eu creio que estas são as grandes orientações da doutrina social da Igreja para os desafios que enfrentamos hoje. E a esta luz, eu acho que é lícito concluir que não é apenas que a defesa da Ucrânia é legítima, é também que a agressão da Rússia é ilegítima. Que certamente aquele massacre de israelitas às mãos do Hamas é uma tragédia que justifica uma resposta, mas que a resposta que Israel realizou é uma resposta que viola os princípios da necessidade e da proporcionalidade. E, portanto, ilícita. Como a guerra do Iraque violou os princípios da doutrina social da Igreja na medida em que foi uma utilização abusiva da ideia de legítima defesa preventiva. Eu acho que nós agora, ao nível europeu, estamos colocados com também o desafio concreto de saber o que é uma defesa suficiente. Perante o novo quadro do Sr. Trump, que fez desaparecer as garantias de segurança nuclear que estruturavam a defesa europeia, toda a arquitetura de defesa europeia, e colocam a necessidade de construir uma alternativa suficientemente eficaz. Ora, essa questão da suficiência acho que é muito importante de um ponto de vista de uma leitura católica da doutrina social da Igreja perante este desafio concreto. Porque nem tudo é legítimo. O princípio de que nos devemos defender é um princípio ao qual todos facilmente aderimos. Mas o que é que ele concretamente significa? O José Manuel Pereza dizia que nós temos aqui uma margem de apreciação. Ora, e esta margem de apreciação, depois no concreto, joga-se 800 mil milhões, é disso que precisamos? Exatamente em que é que se materializa esta construção de soluções alternativas para a defesa europeia? É por aqui que passam as minhas reflexões. Obrigado. Muito obrigado. Agora é o José Manel, porque eu acho que estes três comentários e estas três perguntas situam muito num tema que é o dilema que nós parece que vivemos, não é? Há aqui uma espécie de um dilema que existe, não é? E esse dilema também, a nossa fé cristã também nos pode ajudar a dar alguma resposta, não? Ou não. Queria dar 2 ou 3 ecos sobre estas últimas intervenções. Não são respostas, porque não faz nenhum sentido isso, mas são ecos que me foram aqui batendo.
Em primeiro lugar, o Pedro tem razão quando diz, enfim, eu tinha procurado ir nesse caminho, talvez não tenha sido muito explícito, mas na verdade nós chegamos ao meados, enfim, segunda metade do século XX e temos em vários patamares essa noção de que o conceito de guerra justa se foi apertando, quer do ponto de vista das elaborações da doutrina social da Igreja, quer do ponto de vista de instrumentos de direito internacional laico, digamos assim, isso realmente foi apertando e o que sobrou, de alguma maneira, foi a figura da legítima defesa. Portanto, a guerra de defesa, digamos assim, como... E, portanto, a Carta, diz o Pedro, e diz bem, a meu ver, é o espelho disso. A Carta das Nações Unidas é o espelho disso. E eu estou a sublinhar a Carta das Nações Unidas precisamente porque ela é referida repetidamente nos vários documentos centrais da doutrina social da Igreja a este respeito e, portanto, faz sentido tê-la presente aqui. Há uma coisa que eu queria só acrescentar e que é esta. Sim, é verdade que o que é isso de legítima defesa tem sido motivo de disputa, bem o sabemos, e não é só a questão da guerra preventiva. Vou dar um outro exemplo onde isto torna mais... onde a questão da guerra justa se põe de maneira mais premente, que são as guerras de libertação nacional. Ou seja, a elaboração que foi sendo feita pelos movimentos de libertação foi muito a de que, em bom rigor, era uma legítima defesa contra uma ocupação, contra uma posição opressora por parte de outros. E, na verdade, há resoluções fundamentais das Nações Unidas que consagram isso, ou seja, que legitimam o recurso à força armada por parte de movimentos de libertação para garantirem a sua autodeterminação. A autodeterminação das ex-colónias portuguesas, por exemplo, teve bastante suporte jurídico e político nisso. Não é? Bom, portanto, isto coloca aqui uma questão que é de saber, passando para o segundo eco, a Ucrânia cabe nisto? A meu ver, sim, cabe. Ou seja, na verdade, após a invasão russa em 14, mas sobretudo em 22, há lugar, a meu ver, com certeza devemos contextualizar. Sim, sou adepto disso, devo dizer. Sou adepto de que não se devem fazer leituras simplistas, de preto e branco, e que há contextos que tornam a coisa relativamente mais complexa do que ela normalmente aparece nos discursos simplistas sobre esta realidade. Ainda assim, eu acho que há um facto indesmentível. Há uma invasão de um território soberano e há o direito desse povo se defender, sim, ponto. E, portanto, eu creio que isso faz parte, ou encaixa, ou, como é que eu vou dizer, é uma possibilidade de aplicação da doutrina da guerra justa nesta perspectiva de garantia da autodeterminação de um povo. Sim, estou de acordo com isso. Mas também aí, e entra agora o terceiro eco, vigora esta ideia central, dificílima de aplicar, que é a do princípio da suficiência. Ou seja, na verdade, até onde é que deve ir, digamos assim, a legitimação dessa posição defensiva por parte de Kiev? Estamos a falar de Kiev, podíamos falar de outros contextos, mas neste caso é desse que estamos a falar. Até onde é que deve ir? Eu não me esqueço, ninguém aqui certamente se esquece, de que ao longo deste tempo o discurso público de apologia da resistência ucraniana já teve vários matizes. Eu não me esqueço daquela fase em que era temos que derrotar a Rússia. Temos que derrotar a Rússia. Que era uma coisa, aliás, um bocadinho estranha, porque, quer dizer, derrotar uma potência colonial... Uma potência colonial, sim, também. Mas uma potência nuclear, é isso que eu queria dizer. Derrotar os dragões da Guerra dos Tronos é uma coisa um bocadinho complicada, não é? Bom, mas... Com certeza, mas devia ser obrigatório na educação cívica, não era o que tu estavas a dizer? Pronto. Portanto, derrotar isso, enfim, chegou a ser um ponto. Eu acho que isso, manifestamente, merece muita cautela do ponto de vista do bom senso e também da aplicação destes critérios. Finalmente, isto tem a ver com a reflexão que a Teresa aqui trazia e que é justamente qual é a fronteira entre, digamos,
a razoabilidade e a necessidade em matéria de defesa contra agressões e a fronteira entre isso e o fervilhar de mundividências de tipo militarista que depois cavalgam sobre isso. E eu acho que essa fronteira é aquela que estamos a experimentar, cuja difícil definição estamos a experimentar. E, portanto, é uma situação difícil. O Pedro citava a questão dos 800 mil milhões. É um indicador, não é? É um indicador, mas eu acho que é difícil traçar essa fronteira. A única maneira que eu tenho de pensar nisto, com toda a franqueza vos digo, e é uma maneira totalmente imperfeita, é de que é aquilo que não é possível fazer. A única maneira que eu tenho é aquilo que não é possível fazer, que é termos imaginarmos-nos daqui a, não sei, um século, e a olhar para isto que aconteceu agora, que está a acontecer agora, como nós fazemos para conflitos que se situaram há qualquer coisa como um século a esta parte. Nós olhamos para a Primeira Guerra Mundial e somos capazes de enunciar o discurso de que a corrida aos armamentos foi um dos ingredientes de alimentação da guerra. E dizemos isso com toda a tranquilidade e com certeza, e está certo. Isso está certo. Quem vivia nesse tempo provavelmente terá tido disso uma visão totalmente distinta. Era completamente necessário, era imperioso garantir condições de segurança, condições de defesa. E, portanto, o discurso era um discurso de apologia, era um discurso de, digamos assim, de senso comum. Aquilo que hoje dá lugar a uma reprovação à distância histórica, na altura foi experimentada por opiniões públicas inteiras como sendo uma recomendação de bom senso. E, portanto, eu acho que aqui há que fazer um exercício de algum distanciamento. Finalmente, última coisa que eu queria dizer. Já escrevi isto publicamente e entrei até numa pequena polémica amistosa. Não, mas sim. Uma pequena polémica amistosa sobre a questão da paz na Europa. E eu queria dizer uma coisa que é muito, da qual estou muito convicto, que é aquilo a que se chama a longa paz na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, teve seguramente enquadramento, como é que eu ia dizer, geopolítico, militar, etc., determinado pelo contexto da Guerra Fria. Sim, a proteção nuclear por parte dos Estados Unidos foi seguramente um ingrediente disso. Sim, é um facto objetivo, não vale a pena sequer perder muito tempo com isso. Mas, na verdade, eu estou muito convicto de que essa paz duradoura na Europa foi muito mais resultado de outra coisa, que é a mobilização natural, digamos assim, das sociedades europeias, propiciada por mecanismos de política pública que garantiam uma promessa credível de que amanhã ia ser melhor do que hoje. Ou seja, a criação do Estado Social na Europa, a criação de almofadas sociais que permitiam ter expectativas justificadas de que, não é bem como cantavam os Beatles, do Things are getting better all the time, mas era qualquer coisa que permitia olhar para amanhã e dizer seguramente amanhã podemos estar melhor do que hoje. Eu acho que isso foi o que deu cimento, o que deu coesão e o que permitiu que as sociedades encarassem a sua realidade de uma forma menos explosiva. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que paz social, paz feita de justiça económica, aquilo a que alguns autores chamam paz positiva, que não é, portanto, apenas o silêncio das armas, é essencial para uma condição de paz. O guarda-chuva nuclear permitiu a paz negativa, permitiu o silêncio das armas. Mas se não tivesse havido paz positiva, nesse sentido feito de justiça social, de coesão, de promessa da amanhã, se não tivesse sido isso, eu temo bem que a paz negativa ela própria ruísse. Aliás, basta olhar para aquilo que aconteceu no final da Guerra Fria.
por exemplo, em contextos como a Jugoslávia, onde precisamente a explosão social foi brutal, com o regresso de nacionalismos exacerbados, ou seja, com códigos de agregação ou de desagregação que foram suscitados precisamente pela perda desse guarda-chuva, que não era um guarda-chuva armamentista, era um guarda-chuva social. Pronto, já falei muito, peço desculpa. Não, à vontade, espera lá. Tenho uma visão diferente do Zé, surpreendendo 0 pessoas. Concordo em pleno de que um elemento que distingue o modo de vida europeu, com todas as suas nuances, é de facto esta existência do Estado-providência, ou do welfare state, para usar a expressão em inglês, que aliás é aquilo que explica verdadeiramente, entre outras coisas, uma vitória democrática extraordinária de um dos líderes britânicos que eu mais admiro, e eu jogo à direita, vejam bem, que é Clement Attlee, em 1945. Isto não é só para dar graça ao Zé. O ponto é verdade que tivemos prosperidade durante essas décadas e nós hoje temos sérios problemas em termos de prosperidade. Isso é um problema para as democracias liberais. Por outro lado, também não concordo com esta ideia que o Zé estava a dizer, de que é apenas a paz negativa. O chapéu de chuva dos Estados Unidos, que também trouxe muitas condições associadas a isso, também permitiu que muitos Estados nem sequer pensassem na defesa como um investimento, não tivessem sequer estes gastos. E também não nos podemos esquecer que, no caso desta Europa, a Alemanha, fruto do seu passado muito recente, nazi, estava dividida, ocupada até certo ano e, na perspectiva militar, ausente de toda esta conversa. Portanto, acho que há muito mais nestas décadas que também ajudam a explicar. Depois, o caso que tu citas da Jugoslávia estava do outro lado da cortina. Portanto, em termos de chapéu de chuva dos Estados Unidos, também não sei se isso é um caso... Mas eu percebo o teu ponto, ou seja, a violência estava lá e quando rebentou de forma extraordinária. Voltando à pergunta, ou à questão que o Padre António fez, se recuperar, este regresso, ou em alguns casos o zero, desta componente de defesa, se é uma traição aos pais fundadores, eu discordo em absoluto, Padre António, eu acho exatamente o contrário. Para mim, o teste fundamental desta União Europeia, que eu quero preservar, e à qual agradeço muito o papel importante na consolidação da nossa democracia liberal, na convergência em algumas dimensões socioeconómicas, que ainda estão muito longe de estarem resolvidas, e a questão da desigualdade é de facto um tema fortíssimo, ao qual nós católicos temos que estar ainda mais atentos, e que depois também fomenta um conjunto de populismos e por aí fora. Mas, para mim, armar a Europa, ter uma defesa consistente, coerente à escala europeia, para mim, tem esta função, dissuasão. Dissuadir a Rússia, dissuadir outros países que nos invadem do ponto de vista cibernético, que é hoje em dia tão grave quanto, em muitas situações, invasões territoriais propriamente ditas, é sermos um espaço que dissuade os outros, que faça aos outros pensar 2, 3 vezes antes de sequer porem os pés nestes territórios. E gostava de terminar, nós, enquanto católicos, temos que nos pôr no lugar dos outros. Eu, quando ouço polacos, lituanos, estónios, a falar, finlandeses, o Putin conseguiu que até a Finlândia e a Suécia entrassem na NATO. Quando vejo o que eles sentem enquanto ameaça existencial à sua independência, ao seu modo de vida, desculpem, isso também tem que ser aqui inserido nesta nossa conversa sobre o que é isso de ser europeu, e também temos que ser capazes de compreender que estas sociedades, fruto de uma memória que não é assim tão distante quanto isso, são países para quem a Rússia,
podia ser outro país, mas a Rússia é a sua ameaça existencial. E, portanto, se nós não queremos fragmentar a União Europeia em duas partes, nós temos que ser capazes de incluir essas vozes e essas preocupações de países que há 40, 50, 30 anos ainda estavam sob a subjugação e o jugo ou influência, e esse conceito extraordinário de esferas de influência, que é o outro conceito extraordinário de Moscovo, e não querem voltar a ser. Pronto. Antes de encerrar, eu creio que ficou bem claro. Mais alguém quer fazer uma questão? Se faz favor. É que nós temos 15... Vou tentar ser rápido. É assim, eu gostava de dizer o seguinte: a vida é algo sobrenatural, porque a ciência não consegue pôr um ovo a nascer e a galinha consegue. Portanto, a vida deve ser defendida, portanto, porque é obra do Criador. Agora, portanto, eu acho que nós só devemos destruir criaturas da criação o quanto baste para a defesa da nossa criatura, sejam plantas, animais ou pessoa. Infelizmente, é natural que há pessoas que querem, toda a gente quer o melhor, e é natural haver contendas, guerras, porque todos querem o melhor. E, portanto, o que eu acho que é preciso é definir critérios para a atribuição e a legalização da resolução dos conflitos, não é? E, portanto, para mim, a questão, eu vejo na Bíblia, no Gênesis, que nós devemos satisfazer as fomes através do suor do nosso rosto, ou seja, do nosso esforço. E, portanto, eu acho que nós devemos, os bens, a administração dos bens deve depender, portanto, do esforço que cada um fez e da antecipação, naturalmente. Portanto, o esforço, por exemplo, o Algarve deve ser português porque foi conquistado pelos portugueses. Açores e Madeira devem ser portugueses porque foram encontrados e desenvolvidos. Assim, portanto, eu acho que, portanto, a guerra é uma coisa que é natural acontecer, porque é a luta dos contrários, todos querem o mesmo, às vezes, e, portanto, o que é preciso é haver códigos. Agora, o direito internacional que nós temos é fruto de quê? É da vontade dos povos, ou é do Lenin a desenhar o mapa da Ucrânia, mais o Nagorno-Karabakh? Quer dizer, temos que ver que, portanto, eu acho que a questão da justiça, de quem se esforçou, de quem conquistou, ou então da vontade expressa, por exemplo, Olivença é portuguesa por direito internacional, mas 70% ou mais não querem. Portanto, o direito internacional aqui não pode ser a única consideração a fazer. Temos que ver também a vontade dos povos. Portanto, eu estou a dizer isto por o seguinte, porque chegando à Ucrânia, é assim, a Ucrânia foi conquistada por quem? Por os russos, no tempo de Catarina a Grande. Foi dada a Crimeia, o Donbass, o Reino de Azov e a Crimeia foram conquistados pelos russos. E foi dada à Ucrânia pelo senhor sentado no bureau político, lá o Lenin. Será que isso está correto? Se foi conquistado pelos russos, aqui é o Algarve da Rússia. Portanto, eu acho que não é por... É uma forma excelente de acabarmos, porque ficam perguntas por responder. E eu acho que é sintonia. Saímos daqui confortados a pensar que vamos ter que voltar a este tema seguramente no futuro próximo. Eu, antes de encerrar, gostaria apenas de recordar a todos que este ciclo terminará no próximo dia 30 de abril, às 21h30, com uma conferência intitulada Economia de Francisco para uma partilha justa. E são nossos convidados a Joana Castro Costa e o Carlos Farinha Rodrigues, e o moderador é o Francisco Sá de Filho de Cabral. Também, antes de encerrar, gostaria de, em jeito de agradecimento pela passagem dos dois aqui pela capela e de alguma forma também uma homenagem àquilo que nos trouxeram, às reflexões que nos trouxeram, gostaria de lhes oferecer as homilias do Padre Alberto Neto, que é uma referência para todos nós e que bem significam este agradecimento que publicamente lhes queríamos fazer. Acho que saímos daqui mais enriquecidos, mais exigentes e, sobretudo, creio que hoje foi também um testemunho da nossa fé, tratando aqui da questão da guerra justa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.